direto aqui, terceiro dia, Solar Z Summit. E nós estamos aqui, parceria Solar TV, Solar Z Talks. Hoje, recebendo aqui para um bate-papo, o Elcio, da Solen. Solen, né? Solen. Solen. E a Grovat, uma empresa também que é líder aí na fabricação de inversores aí, tem um território aí muito grande aqui para explorar aqui no Brasil. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Maravilha. Bom, vou conversar aqui. Primeiro, vou conversar com o Leonardo. Leonardo, como hoje a Grovat tem organizado o seu novo portfólio? Olha, a gente tem um vasto portfólio, né? Tanto de a linha on-grid, né? Que é o nosso carro-chefe. Temos e a linha off-grid e híbrida, né? Uhum. E agora com o lançamento, também fazendo um lançamento de sistema portátil de armazenamento de energia, que ele é um box que ele já tem um inversor e a bateria de 1 kW, um inversor de 2 kW, ele tem carregamento por indução. Você pode levar pro... Acho que eu vi isso em algum evento. Você pode... É uma caixa que você pode levar... Isso. Tá. Ela é bem amplo, assim, né? Ele pode ser pessoal de acampamento, Sim, né? sim. Aventureiros, pode ser utilizado por forças de segurança. Até mesmo uma casa hoje em dia aqui em Sim, São Paulo vai exatamente. muito bem um equipamento desse. No Exatamente. momento que a gente está vivendo, quebra um galho. Exatamente. Ficar ligado exatamente. Ele é um backup de energia, então se tiver algum equipamento que você não quer que a interrupção de energia faça ele parar de funcionar, o computador, por exemplo, sei lá, uma geladeira, um outro equipamento, ele tem essa opção. E ele pode ser carregado tanto por energia solar, ele Tá. tem um módulo próprio para ele, quanto pela rede AC normal, pela tomada, ou carregador de automóvel também. Tá, então Ele é um power bank, é um né? power bankão. Portable, legal. um banco portátil, É legal. armazenamento Sim. portátil. Eu vejo essa aplicação, por exemplo, para eletrodependentes dentro de uma residência. Sem dúvida. Né? Pessoas que precisam da energia e não, se falhar, ou até mesmo um empresário que precisa ali da conexão dele na Sim. internet. Você Sim. tem várias aplicações para esse produto aí. É interessante e é um produto que pode ser bem explorado, né, em várias situações. Bom, Elcio, conta pra gente com essa parceria com a Grovat, né? Já vem de longa data. E hoje o mercado ele pede uma estrutura mais sólida com parceiros. Então, quando você iniciou sua operação, por que você escolheu Grovat? Na realidade, eu costumo dizer que a Solen nasceu até antes um pouco do Sol e até um pouco antes da Grovat, já com Grovat. Nós estamos com eles já há quase 8 anos. Uhum. Nós somos o primeiro importador a trazer Grovat. A gente acreditou na Grovat quando o mercado ainda não conhecia. E isso hoje é muito importante porque quando você olha o mercado, principalmente de assistência técnica, de garantia, é a única empresa que te oferece toda uma estrutura com CNPJ no Brasil, com estrutura específica. Existe uma Grovat dentro do Brasil. E grande. E grande. É. Isso nos dá uma segurança muito grande perante o cliente num sistema de pós-venda, onde eu posso até disponibilizar um equipamento do meu próprio estoque, atender o cliente imediatamente, sabendo que eu tenho uma retaguarda na esquina da empresa. Eu fui Isso é lá, muito eu forte. visitei a empresa. Quando eu visitei, ainda estava montando ainda lá o centro de reparo maior. E Já fica o convite para voltar, agora está finalizado e tem o nosso escritório também, ambos em Santo André. legal. São locais distintos, mais próximos. Com certeza, a gente vai lá visitar sim. E é muito bacana você ter um CNPJ no Brasil. Sem ter uma dúvida nenhuma. estrutura, uma raiz. Vai dar problema em equipamento? Pode dar problema, pode ser que não dê. Mas se der, nós temos uma estrutura para atender. Exatamente Né? isso. Isso Isso- traz uma tranquilidade adicional para o cliente no momento, principalmente do fechamento, Sim, sim. que é muito forte. Agora, como que essa onda nova aí de você gerar e também armazenar, você controlar melhor essa tua produção de energia? Aquele cliente que você... Quantos clientes você tem? Nós já entregamos 1.100 projetos no Brasil todo. Então, veja bem, 1.100 projetos no Brasil todo. São clientes que podem voltar a trabalhar agora com uma nova fase da energia, que é onde você vai alimentar seu carro, você vai estocar essa energia, vai guardar essa energia e vai usar a hora que você precisar. Como que você vê essa nova onda? Nós temos um movimento já bastante perceptível nesse momento, principalmente nas casas de condomínio de alto padrão, Uhum. onde as pessoas estão procurando basicamente carregamento para veicular e armazenamento de energia. Uhum. Então, esse é um cliente que começa a vir atrás das soluções que o mercado está empregando.
Quer sejam clientes que já têm fotovoltaico, como clientes que ainda não estão na área fotovoltaica, mas estão procurando por esse material. Muito mais interessante do que esse é aquele cliente do rural que tem determinadas áreas que não podem ficar sem a energia. E hoje não tem um sistema. Então eu tenho O alguns prejuízo é grande se parar. eu tenho clientes, por exemplo, que num determinado freezer tem simplesmente R$ 1 milhão em vacinas de gado. E ele não pode perder aquilo ali. No norte do país eu tenho um cliente que faz inseminação artificial. Então você imagina uma câmara de inseminação de CO2 que tem uma proporção muito grande de energia, de repente está desligado. Então, antigamente a gente dava condições através de híbrido, através de baterias, de segurar isso. Hoje a gente consegue, com maior grau, com maior autonomia, dar maior assertividade para esse negócio. Então, esse é o primeiro cliente que está vindo atrás da gente. O carro elétrico, sem dúvida nenhuma, tem um atrativo muito grande. As pessoas não sei porque ligaram o carro elétrico com energia solar, né? E isso está trazendo um trabalho que a gente não acreditou que tinha, que é o retrabalhar um cliente que nós já atendemos. Sim. No solar tinha aquela, nasceu o cliente, morreu o cliente, o máximo que pode acontecer é uma nova indicação. Agora esse cliente está voltando, buscando tecnologia nova. É muito legal isso daí. É muito legal e isso mostra que a empresa tem que estar preparada para um ecossistema Exatamente novo. isso. Exatamente. E a Grovat está preparada para essa onda? Sim, já estamos. Temos a solução integrada. A gente consegue, por exemplo, com o nosso carregador, numa residência, com o nosso carregador veicular, o nosso inversor híbrido com a bateria. O cliente tem a opção de controlar, por exemplo, ele quer que carrega o veículo elétrico só com excedente do solar, não puxar a energia da rede, ou fazer o peak shaving, né? Não deixar a bateria entra para puxar menos da rede. A inteligência é fundamental Sim, nesses total. equipamentos. Sim, Né? tá Porque mais você vai hoje. controlar exatamente de onde está vindo o fluxo da energia e se você vai ou não precisar da rede ou injetar na rede. Essa é a última instância. Exatamente. Legal, que Você legal. tem a opção de você configurar, parametrizar da melhor maneira que você entender no momento, né? Tanto limitando o que puxa da rede, ou seja, carregando com excedente de sol, ou só com energia solar, carregar o veículo. Então, e por horários também, né? Você pode configurar, porque às vezes por exemplo, chega o meio-dia, você quer carregar o carro mais rápido, você já vai sair de tarde, né? Então você quer a potência toda, 40 kW, por exemplo, e determinado horário. Então, sim, né? Estamos preparados, já temos as soluções dos inversores híbridos, o off-grid, armazenamento de energia, e os nossos equipamentos, eles se comunicam entre si. Olha que interessante, né, Elcio? Quando a gente mostra essas soluções para o cliente. Você citou alguns casos de cliente que, se falhar, ele tem um prejuízo muito grande. Sem dúvida. Normalmente, essas operações são tocadas no diesel hoje em dia. Né? Então, ele tem lá o seu gerador a Sim. diesel, só que pensa comigo, um gerador a diesel, ele precisa ter manutenção, ele precisa circular aquilo, que senão aquilo lá vai travar uma hora, né? E isso a gente traz um novo mundo, que é o mundo do Exatamente. consumidor ser autossuficiente mesmo. Você já vê que isso vai mudar a sua empresa? Hoje é muito diferente. Quando você diz eu tenho uma solução diesel, você tem um fator humano muito grande, que seja na preventiva desse gerador, do estar sempre ligando, estar sempre funcionando, do lembrar sempre que ele tem que estar abastecido. Nós estamos trocando isso por tecnologia. Nós estamos dizendo para o camarada, a partir de agora, o teu salvo-conduto de energia é controlado por alguma coisa inteligente. Tem um software por trás, tem um firmware por trás que vai controlar isso. Isso tem toda a diferença no mundo. É gozado quando a gente começou lá atrás, que a gente dizia assim pro camarada, ó, você vai economizar 95% de energia. Pronto. Era a frase principal. Aí ele ficava todo contente. Hoje a gente diz o seguinte, você vai economizar e na hora que você precisar, eu vou saber qual a energia mais barata que eu vou te fornecer. Eu vou saber se eu vou tirar da rede, se eu vou tirar de uma bateria, se eu vou jogar da bateria para o seu carro, se eu vou usar o excesso, se eu não vou injetar o excedente, porque nesse momento não é o mais ideal, para daqui a algum tempo a gente fazer o processo todo, que é o de chegar em casa à noite e pegar o excedente do carro e antes de começar a carregar, descarregar e carregar exatamente no ponto em que o quilowatt é mais barato. Então nós estamos trocando tudo isso por inteligência. Nós estamos dizendo para o camarada, olha, eu não só vou reduzir, como agora eu vou passar a escolher qual a sua fonte energética é a mais econômica para você, é a mais sustentável. Tem um detalhe importante que o consumidor, ele vai
com toda certeza, crescer o seu consumo. Né? Depois que você instala um sistema fotovoltaico, é inevitável o cara, opa, mas agora eu não tenho mais aquela conta de 1.000, Ele relaxa. 800, de 1.500. Ele fala, então eu vou usar a energia, né? Exatamente. Então, Exatamente. você já deve ter tido essa onda aí de chegar alguém e falar assim, poxa, mas então agora, Elcio, vem aqui, o sistema não tá funcionando Não, direito. você dimensionou errado. E aí você vai lá, você fala, mas vem aqui, agora você colocou esse ar, colocou isso, aquilo. Então, cada vez normal. mais esse ticket médio de consumidor com relacionamento com a energia vai ser maior. Exato. Então, você vai ter que fazer o trabalho de ampliação. Você vai já fazer esse trabalho de ampliação, já vai oferecer um carregador Exatamente inteligente. Né? Você já vai ver qual é a bateria mais apropriada para aquela situação daquele cliente. Ou seja, tudo está caminhando para redes, micro-redes inteligentes e uma grande rede que vai ter um papel secundário. A Grovat mapeia isso? Sim, a gente entende também que a gente está num momento que tá no começo do armazenamento de energia, né? A gente se for fazer uma analogia com sistemas conectados à rede, estaríamos ali em 2012, talvez. Eu ia falar isso. E o próprio setor, ele carece de regulação, ele ainda não tem uma regulação específica para o armazenamento de energia e incentivos fiscais também, né? Então, assim, os combustíveis fósseis, eles possuem muito mais incentivos fiscais do que o armazenamento, ele ainda nem tem um incentivo, né? Então, eu acredito que deve estar aproximadamente 80% a carga tributária. E era para ser o contrário, né? Sim. Mas sim, então a gente vem se preparando porque foi uma tendência na Europa, né? Então a gente está preparado para isso, para esses sistemas integrados. Não, o sistema de armazenamento de energia ou até a microrrede, se for o caso, porque os nossos equipamentos ele tem a capacidade, às vezes, de comunicar com outro equipamento que não seja nosso. Por exemplo, um gerador, um gerador diesel, se for... O híbrido, ele é um formador de rede, o de vocês? Formador de rede? Ele Desculpa. forma uma micro-rede, se precisar. Bom, aí a gente tem dois híbridos, né? Um híbrido, o HX, ele armazena na bateria e a gente tem as opções de descarregar em determinado horário ou não. E ele tem o backup box também. E agora a gente está lançando um outro no Brasil, a gente está na fase de teste, tropicalizando ele, como se diz, que é o SPH 48 volts. Então ele ele vai ser compatível com várias baterias, com as baterias que estão no mercado hoje. E aí sim, o inversor híbrido ele tem essa função, né? Ele detecta se tem a rede ou não, ou se ele vai bypassar a rede, ou se não tiver a rede, vai ter que vir por ele, ou seja, pela geração fotovoltaica, ou pelo o que está armazenado na bateria, ou se não tem nenhum dos dois, o descarregou, está numa situação extrema, ele pode partir e um gerador diesel para chegar ao nível da bateria e desconectar. Olha a importância da tecnologia nesse centro de comunicação, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo aqui, que também não é só a tecnologia. O cliente já sabe reconhecer a diferença da qualidade da instalação, da mão de obra, da empresa que vai fazer aquela tecnologia funcionar daquele jeito? Não. O cliente não tem essa percepção e o mercado não regulou e não certificou essa qualidade. Então, eu te diria o seguinte, você tem uma disparidade até no preço da mão de obra em função disso. Poucos clientes se importam para saber quem é que está mexendo na sua parte elétrica. Exatamente. Ou mesmo se o projeto está adequado ao que ele quer. A maioria dos clientes não acredita na história que a gente estava contando de, olha, assim que você implantar, você vai ter um gap adicional de gasto por conta disso. Então é bom já começar com um sistema que já tem a capacidade. Não, ele quer fazer... Na medida. Na medida. Eu te diria que a maioria das empresas ainda peca por fazer os projetos sentado dentro do escritório. Então, primeiro dimensionamento sim, mas nada pode substituir uma visita técnica, uma análise perfeita do que está sendo feito. Principalmente porque tem duas coisas, a gente brinca lá no escritório.
telhado e instalação elétrica é alguma coisa que só vê no momento da construção. Exatamente. Depois você esquece. Eu acho que seria até imprudente você chegar, vender um gerador, chegar na hora Exatamente. da instalação e falar, nossa, esse telhado não comporta. Exatamente isso. Olha, a rede elétrica aqui está completamente comprometida. Você tem que falar não para algumas situações, Exato, né? exato. E aí mostra quem é você. Chamar a atenção do cliente, dizer para ele que, independente da implantação do sistema fotovoltaico, ele tem que se adequar às normas, ele tem que se enquadrar dentro de um esquema de segurança, porque o cliente ainda entende muita coisa do elétrico é igual ao hidráulico. Eu sempre brinco, o hidráulico vai te dar um vazamento, você pode perder no máximo um móvel ou uma cadeira. O elétrico, se der um problema, Você pode perder a casa. você vai perder tudo. Você vai perder sua instalação, você vai perder sua fábrica. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Infelizmente o mercado, eu vejo muita movimentação até da própria Absolar de tentar fazer isso, mas a gente precisa arrumar um jeito de qualificar. A gente tem que ter, como se fosse uma empresa de colchões, a gente tem que certificar, tem que dar um carimbo no nosso colchão, dizendo, olha, esse cara foi testado e foi aprovado. Porque, veja bem, senão a gente tem uma grande questão no mercado, como que eu vou alinhar os profissionais? Como que eu posso falar que o Elcio é igual ao Carlos, ao João? Exatamente. Né? Eu só posso falar isso se eu tiver alguma certificação que você tenha e você fala assim, não, olha só, ele passou nesta avaliação, ele já é um ponto de partida. Né? Agora, isso seria um grande amadurecimento da cabeça do cliente. Sim. Entender e abre uma nova métrica para sua empresa também. Porque você, antes de chegar com a solução de gerar energia, você tem que fazer uma questão também, olha, vamos adequar aqui o seu quadro elétrico, vamos dividir as cargas. Você quer ter um sistema híbrido? A casa não comporta, precisa fazer isso ou aquilo. Então você vê que isso também é um trabalho que não pode ser dispensado na sua empresa? Não, isso a gente não. Nós passamos a atender basicamente os CPFs de uma determinada faixa de consumo acima e só CNPJs, exatamente porque o conceito da empresa desde o início foi esse. A gente entra, faz um relatório de vistoria e diz o seguinte: isso tudo tem que ser adequado antes de a gente começar a falar de fotovoltaico. Por isso que é a nota de corte. Exatamente. Tem cliente que não entende isso. Quando o cliente não entende isso, diz, não, mas pulando de tal, então nós vamos abrir mão de fazer essa instalação do que fazer outra coisa. Nós temos 1.100 projetos, não temos nenhum reclame aqui, não temos nenhum PROCON, não tenho nenhum problema com o governo federal, quer dizer, o camarada que fez todas as marinhas do Brasil não pode ter problema com nenhum tipo de coisa. E mesmo em órgão federal, a primeira coisa que você faz manda adequar o quadro. Sim. Porque nenhum deles... Todos eles foram construídos na década de 80, 90. Não é que está mal adequado por... Desatualizado. Desatualizado. Desatualizado para as necessidades de hoje. O consumidor, pessoa física, não aceita esse tipo de coisa. Ele diz, não, mas a minha casa tá certinha, tá bonitinha, mas... Ele não quer gastar mais um centavo. Não é assim. É a mesma coisa quando você mostra o primeiro filme do telhado dele e que ele começa a ver as telhas quebradas e fala, não, mas isso não é telhado meu. Não, esse telhado é que se você não sobe. E olha só que interessante, mostrar um filme é melhor que você subir e falar, opa, você que quebrou essa telha. Exatamente isso. Por isso que benditos sejam os drones. Né? Exatamente. Não, mas isso é legal, é interessante porque a gente está falando, uma telha quebrada, mas e quando são esses telhados que vêm abaixo por conta de responsabilidade? Porque não foi feito uma RT de uma responsabilidade técnica relacionado à adequação do telhado. Uma outra coisa que os clientes têm que entender é que empresa de engenharia solar, empresa de engenharia elétrica, quando ele diz assim, mas você não pode me dar uma certificação do telhado? Isso é engenharia civil. São quinais totalmente diferentes, são responsabilidades totalmente diferentes. Como você faz isso na sua empresa no dia a dia? Eu tenho uma parceria com uma empresa de construção civil que faz esse tipo de trabalho e ela oferta a segurança através dos profissionais dela. Sim. Sim. É melhor que você ter isso incorporado dentro da empresa, porque daí deveria mudar toda a sua layout da sua empresa. Exatamente isso. Legal. Tem Bacana. um engenheiro civil, né? Um profissional habilitado. É muito bacana ter esses bate-papos aqui, porque a gente traz aí uma informação para o mercado que é valiosa. Como que você está fazendo, como você quer ter o seu concorrente alinhado com você. Não é isso? É isso mesmo. Então, eu vou pedir agora para os meus amigos aqui entrarem agora lá no nosso site, solar.tv.br. Também Solar Z Talks, parceria aqui hoje, que é o último dia aqui do Summit. E eu quero convidar vocês então para interagir lá no fórum de discussão, que a gente pode trazer aqui sempre bons fóruns de discussão para as pessoas mandarem pergunta aqui para o time da Grovat, mandar pergunta aqui para o meu amigo aqui, o Elcio.
E é isso aí. Vou agradecer vocês hoje e vamos ficando por aqui. Valeu, pessoal! Obrigado. Obrigado.